Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da Rádio RCI, olá você que nos acompanha nas redes sociais, o programa Entre Livros está no YouTube, está no Facebook, né? E hoje a gente vai estar falando de uma obra que é Mensagens do Front, Sonhos e Lembranças de um Soldado da FEB na Itália. Então, a gente está aqui com a capa do livro, onde quem está acompanhando as redes sociais consegue, né, verificar. E nós temos hoje uma pessoa convidada para falar dessa obra, que não é o autor, e a gente já vai entender o motivo, né? É o Otávio Araújo, ele fez a compilação do livro, ele é graduado em Engenharia Química, com especialização em Planejamento Estratégico, empresário e educador. Otávio, seja muito bem-vindo ao programa Entre Livros. Opa, tudo bom, Rose? Eu que agradeço a atenção, o convite que você fez aí para a gente poder falar um pouco dessa obra, falar um pouco dessa experiência que a gente teve aí no auxílio, né, da escrita e da organização, né, das ideias, das informações aí desse autor aí do Paulo Santana. Vou falar o que é esse livro, como é que funciona. O autor é o Paulo Santana, né? E a gente vai, então, conhecer quem é Paulo Santana e as histórias da vida dele, né? Que é o que está contemplado nessa obra, que é um misto aí de biografia e autobiografia, é isso, Tati? Exatamente. Muitas vezes o pessoal pergunta se é um livro biográfico, eu falo que ele é, mas é um livro histórico. Pergunta, é um livro histórico sobre a história da Segunda Guerra? Eu falo assim, também é. É um livro que fala sobre estatísticas e informações pitorescas e coisas que não estão nos livros famosos aí sobre a Segunda Guerra. Eu também respondo da mesma forma positiva que também é. Então é um livro muito interessante e é um livro que apesar de eu ser o compilador, de eu auxiliar na organização, eu me considero também autor, porque ele é um livro muito íntimo, né, de mim, em relação à minha história, em relação à minha trajetória de vida, tá? Por quê? Porque o Paulo Santana é meu tio. Então, ele é irmão da minha mãe, e hoje nós estamos fazendo até um programa que é uma homenagem a ele, em memória. Ele faleceu ontem, hoje é quarta-feira, né, Rose? Hoje é quarta-feira. Esse programa está Ontem, na sendo gravado, né? terça-feira. Só para reforçar Está aqui. sendo gravado? Isso, E a gente vai obrigado. estar no ar no sábado de manhã. No sábado. Então, nós estamos aqui 3 dias antes, né? 4 dias antes do momento que estão assistindo. Ontem, na terça-feira, foi a missa de sétimo dia do Paulo Santana, tá? Até contando um pouco, né, de trás para frente, né? Eu estava em Belo Horizonte na semana passada, né, visitando ele, a questão do velório, do enterro. Ele, na semana anterior, no dia 28 de março, foi o dia de aniversário dele, foi quando ele completou 100 anos, sem primaveras, né? 100 anos de vida. Isso foi na quinta-feira, né? Na quinta-feira, dia 28 de março. Alguns dias antes ele já vem se debilitando, porque a questão da idade, né? A questão da idade é uma condição séria da vida. Ele estava debilitado, com dificuldades. A esposa dele, a Maria, não é minha tia, né? Que ele casou posteriormente. Maria colocou, poxa, Paulo, seu tio vai estar com dificuldade de chegar no dia do aniversário. Chegou na quarta-feira, ele reviveu. Então, ele melhorou, ficou forte, saiu da cama e que só queria encontrar com os amigos. E aí o pessoal, opa, vamos fazer a festinha dele. Preparado de última hora, Rose, a festa dele, do Paulo Santana, aniversário de 100 anos, e foram ali os parentes, os amigos, vizinhos. E na sexta-feira, de manhã cedo, ao acordar, ele já passou mal, internou. Na segunda, teve uma piora súbita, né, grave. Aí eu viajei na terça-feira para Belo Horizonte. Terça, 18 horas, cheguei em Belo Horizonte, no voo lá no aeroporto de Confins. 7h30 já estava lá no hospital visitando. Ficamos lá juntos até 9h30 da noite, contando o caso e conversando com ele. Ele já não mais interagindo muito pouco, né, com o aperto de mão e o olhar, algumas lágrimas. Interagimos e chamei ele para a gente tomar um vinho, como a gente sempre fez, né? Quando eu ia para Belo Horizonte, tomar um vinho com os tira-gosto que a Maria fazia. E aí eu comentei com ele
Estou fazendo essa introdução porque eu comentei com ele desse programa de rádio, dessa entrevista. Ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo, aí eu falei com ele, Ai, que Paulo, coisa tio boa. Paulo, eu vim aqui para te buscar porque nós temos um compromisso em Belo Horizonte, não, eu estava em Belo Horizonte, temos um compromisso em Foz do Iguaçu, a Rosimeire Salles, que é uma amiga minha, tem um programa de rádio. Ontem ela nos convidou para fazer um programa, e aí eu vim aqui para buscá-lo, que nós vamos passar uma semana em Foz do Iguaçu, e vamos lá, melhora, vamos embora, que eu vim aqui para buscar o senhor. Você vai ficar na minha casa, e aí a lágrima escorria de um lado, a mão dele apertava do outro, e assim a gente relembrou de um monte de... Eu, Maria, minha prima, a Ângela, que é filha dele, a gente em torno do leito ali, e conversamos, foi muito bacana, foi muito bacana. E aí ficamos mais de 2 horas, os médicos já estavam liberando visitação e tudo mais, e aí nos despedimos, né, relembrando tanto da escrita do livro, do período, né, 2 anos e tanto escrevendo o livro, coletando informação e tudo mais, como na minha interação com ele desde criança, né, os passeios, pescaria na barragem que a gente fazia, e eu gostava muito, e enfim, então é um tio que eu tenho muita afinidade, né, eu até considero que é o tio que eu tenho mais afinidade. Desde criança eu pedia para ir para casa dele, pedir para minha mãe, né, para ouvir as histórias dele. Tá? Então, aí nessa terça-noite fizemos essa visita, comemoração, despedida e tudo mais. Deixamos ele lá, poxa, né, fui para casa da minha mãe, e minha mãe tranquila e tudo. Na quarta de manhã ele faleceu. Então, aí na quarta, foi aquela confusão toda de documentação e tudo mais. Quinta, queria até compartilhar com os ouvintes, com você, tá, Rose, e com os ouvintes, que foi a experiência de velório que, como eu nunca tinha visto, muito alegre, todo mundo feliz, as pessoas ali fazendo uma referência a ele, comemorando no sentido de, poxa, é um cara e tanto. Eu considero uma pessoa que veio para essa vida e fez o que tinha que fazer e um pouco mais, e um pouco mais. Ele foi tranquilo e deixou aquelas pessoas todas ali, que todas com boas referências e lembranças da interação que teve, independente da área, se era profissional, se foi ali na associação dos ex-combatentes. Então, o tio Paulo ele foi ex-combatente, ele participou da Segunda Guerra. O livro fala sobre isso. Eu vou falar um pouco mais sobre essa condição. E ali teve também uma homenagem do Exército Brasileiro. Então, foi o coronel ali teve salva de tiro. Então, foi uma homenagem. Ele participava ali da Associação dos Ex-Combatentes de Belo Horizonte, que contava em 2020, em 2022, nos 75 anos da vitória do Brasil, né, dos aliados na guerra. Teve uma cerimônia no Mineirão. Então, foram os 6 últimos combatentes vivos, todos ali empurrando, assim, com as suas cadeiras de rodas sendo empurradas ali no Mineirão, no campo do Mineirão. Depois você pode mandar algumas fotos. E aí, até o falecimento do tio Paulo, eram 2. Hoje, em Belo Horizonte, só tem um último, que dentro dessa condição. Guerreiros, lutadores, vitoriosos, que participaram, somaram, né, numa condição aí muito dura aí dentro da civilização humana, que é uma guerra. Então, eles estiveram lá, vivenciaram, e mais do que sobreviventes, que eu costumo colocar também, porque eu tirei várias conclusões ao ajudá-los a escrever esse livro, porque mais do que sobreviventes da guerra, eles foram sobreviventes da vida após a guerra. Foi um período de trauma pós-guerra, de processos psiquiátricos e de muita dor ao lidar com todas as agruras e dificuldades daqueles 2 anos e pouco que eles vivenciaram ali na guerra, na Itália, e que marcaram de forma indelével aquelas pessoas, aquelas personalidades de uma forma muito, muito dura, muito dura. Então, sobreviver à guerra já é um marco, já é um ponto importante, mas sobreviver à vida após a guerra, eu vejo que é uma condição que a gente tem que considerar, tem que considerar. Ele é um caso desse, eu acho que ele conseguiu lidar com essas adversidades da vida após a guerra de uma forma muito positiva, de uma forma muito positiva. Eu considero uma personalidade ímpar, uma personagem ímpar. Pode até falar um pouco sobre quem era Paulo Santana, como era Paulo Vamos Santana, contar. como eu via Paulo Santana. Mas fazer uma introdução, então, Sim. assim, a gente ainda está vivendo
né, sentindo e ressentindo essa questão aí da perda. Apesar da idade, uma pessoa com 100 anos, a gente está sempre considerando, né, que a qualquer momento a coisa pode... Mas quando acontece é diferente. Então, me marcou muito o velório e o enterro dele, não só pelas homenagens, mas pelo astral das pessoas. E uma experiência que eu tive ali no velório, isso foi em Belo Horizonte, o soldado do Exército, que lá na comemoração de 75 anos da vitória empurrou a cadeira do tio Paulo, que no dia ali recebeu um exemplar desse livro, ele veio procurando ali quem que era o sobrinho do Paulo Santana que ajudou a escrever o livro, que ele queria tirar, conversar com ele, conhecer e conversar, tirar dúvidas e querer saber um monte de coisa. Então, muito bacana. Então, você vê que é um livro que é uma história de vida e um livro que representa essa história que impactou muita gente, muita gente. Então, para mim foi muito gratificante poder ter, primeiro, convite com o tio Paulo, que é uma personalidade, como eu falei, ímpar, depois ter ajudado ele dentro da organização desse livro, até falar um pouco de como que foi por esses 2 anos ali, a minha experiência dentro desses 2 anos e meio para lá, entre o problema que a Maria me trouxe até o lançamento do livro, também contou, né, com todas as honras e pompas ali do Exército Brasileiro, tinha comandante, vários generais ali, ex-combatentes, então foi esse um evento marcante. Tá joia? Então, até falando um pouco do livro, né, como que funcionou tudo isso. Até contando, vamos falar um pouco do Paulo, vamos falar um pouco dele, da personalidade dele. Vamos. Assim, o Paulo Santana, ele é irmão da minha mãe, ele é família de vários filhos, né? O meu avô, ele é uma pessoa que minha mãe tem muita referência positiva e eu também tenho, não o conheci, mas ele é a família toda de Corinto. Corinto é uma cidade no norte de Minas, tá, Rose? Você tem Belo Horizonte indo para o norte, ali na 040, tem Cuvelo, depois Corinto, 210 quilômetros. E é uma cidade que o meu bisavô fundou, uma cidade que é um entroncamento ferroviário, e minha avó, né, casou com meu avô à época ali, e se estabeleceram ali e criaram né, uma estrutura financeira, imóveis, lojas. O que ocorreu? Na década de 20, nós tivemos, no final da década, o crash da Bolsa de Nova York, a crise de 1929, e a década de 30 foi uma década perdida para o mundo como um todo. Então, recessão mundial, inflação no mundo, e o meu tio, o meu avô, né, no caso, quebrou. Quebrou lá em Corinto e ele tinha imóveis, e ele falou assim, poxa, tá, tudo muito isso, vamos para Belo Horizonte. Minha mãe não tinha na época 4 anos, e aí eles, em 1900, minha mãe 35, 39, eles partiram para Belo Horizonte, a família toda. Tio Paulo tinha 16 para 17 anos, e meu avô comprou uma casa grande, transformou numa pensão, e aí ele começou a ficar doente, dificuldade financeira e saúde, e o meu tio Paulo, se sentindo responsável ali pela mãe, pelo pai e pela irmã mais nova, que é a minha mãe, ali, Santana, falou assim, poxa, eu tenho que trabalhar. E aí ele foi, Belo Horizonte, capital, foi para buscar emprego. E ficou sabendo que tinha uma vaga de emprego na Paner do Brasil. Na época, a Paner americana, estava se estabelecendo no Brasil, que é a empresa de aviação, e estava ali, então criou-se a Paner do Brasil, que a empresa hoje não existe mais, a Paner do Brasil, e eles estavam contratando pessoas técnicas na parte de comunicação. Lembrando que não tinha telefone, na época não era comum, né? Não tinha WhatsApp, não tinha comunicação como a gente tem hoje. Então, era tudo por telegrafia. E abriu-se uma vaga para telégrafo, pagava-se muito bem. Então, até o meu tio Paulo falava que o salário era maior do que o salário do juiz. Eu não lembro quanto que era o salário, mas ele fez uma referência, né, uma comparação. Era mais do que o salário do juiz, porque precisava desse técnico. E aí chega lá o tio Paulo, 17 anos já, 17 anos, e o rapaz lá do RH falou assim, o que você está fazendo aqui, rapaz? De bermuda, né? Não, eu vim para a vaga de telégrafo e tudo. E eu falei assim, que é isso? É telégrafo? E ele fez o teste de telégrafo e o rapaz lá, técnico lá, da contratação, ficou impressionado, porque ele tinha uma fluência da telegrafia e código Morse, tá? Para o pessoal entender, era aquela comunicação por
pontos e traços, né? Eu aprendi. Código Eu Morse. também. Rose, eu vou te falar, vou ser sincero, eu sabe, de criança, tamanha essa relação com o tio Paulo, eu era fluente em código Morse. Eu A fiz o pessoa, curso quando eu era você fez o jovem. curso? Eu construí um telégrafo na minha casa, elétrico, ou com campainha para ouvir iluminação, para eu treinar. Eu era fluente em código. Hoje não mais, né? Mas de criança, 7, 8 anos. E inspirado no tio Paulo. E aí o rapaz lá ficou louco, poxa, pai, você não só você domina, mas você sabe, você domina, mas você tem um requinte na telegrafia que de onde você aprendeu isso, menino? E ele falou, porque ele falou assim, esse cacuete, como se houvesse isso é da ferrovia, porque a telegrafia ferroviária era muito mais avançada do que a telegrafia da aviação, que estava começando ali, a aviação comercial. E ele falou assim: onde você aprendeu isso? Foi em ferrovia, porque você tem o sotaque da telegrafia da ferrovia. E ele falou assim: realmente foi, porque eu morava na beira da estação ferroviária, lá em Corinto, e brincando na linha do trem e tudo mais, ele, muito curioso, isso é uma característica do tio Paulo, é uma pessoa extremamente curiosa. Tudo ele queria saber, tudo ele perguntava, e ele começou a literalmente atrapalhar o trabalho do telégrafo. E aí um dia o telégrafo pegou ele, sabe, você quer entender como é que é? Vem cá. E ensinou ele, e ele se tornou ali menino, né? Isso, 10, 11, 12 anos, ele já era telégrafo e ele tinha uma fluência muito grande. E aí, o que ocorreu? O rapaz falou assim: ó, a vaga é sua, o rapaz lá da Paner. Mas você precisa trazer 2 documentos. Você tem que trazer uma autorização do seu pai, porque você é de menor, e você precisa do certificado de reservista, de dispensa do Exército. Aí ele, beleza, voltou para casa, pai, que situação é essa? Ele preencheu ali o documento, assinou, agora tem que ir do Exército para ele ter o certificado. Quando ele chegou lá no 12BI, no batalhão de infantaria, lá na Avenida do Contorno, foi onde eu também me apresentei, me alistei, na época, quando eu tinha 18 anos, foi no mesmo. Aí começam as coincidências, tá, Rosa? Aí começam várias coincidências. O capitão que o recebeu ali falou assim: pô, rapaz, você vai embora porque você é muito novo. No ano que vem é o ano que você tem que se alistar. É o ano que vem, não neste ano. Vai embora. Aí eu disse: não, eu preciso do documento, eu preciso do documento. Eu quero me alistar. E aí ele falou assim: poxa, mas tem a lei tal, nacional, que rege lá essa Constituição, você não está enquadrado, só no ano que vem. E ele insistiu tanto, e ele tinha uma comunicabilidade muito grande. Uma coisa de interação interpessoal, assim, um ímpar. E aí, tanto ele insistiu ali com o capitão e falou assim: ó, eu não posso autorizar, porque isso aqui é tão crime, mas se o comandante do batalhão autorizar, eu executo, eu te alisto. E aí, com quem eu falo, onde que esse cara fica, o comandante, aí ele fica ali, tal, sobe o andar ali, e ele foi lá, com licença, ele sempre foi muito atirado, pessoa muito, não tinha limites para ele. E ele foi lá: com licença aqui, sou Paulo Santana, minha situação é essa. Aí o comandante, mesma coisa, você não pode, vai embora para casa, vai ajudar seu pai e sua mãe. Eu disse: não, eu preciso disso. E ele falou assim: mas você está aqui por quê? Você é voluntário? Você veio aqui voluntariamente? O comandante fez essa pergunta para ele. E ele: sim, eu estou aqui por minhas próprias vontades. Eu sou voluntário. Aí este foi o momento que ele falou assim: já que você é voluntário para se alistar, então nós vamos abrir uma exceção. E ali ele assinou o documento, se entrega para o comandante. Ele saiu feliz da vida, voltou lá para o capitão: ó, o comandante me autorizou. Aí ele: poxa, autorizou? Então tá bom, então vai para aquela fila. Ali eles deram, né, o capacete, o turno, rasparam a cabeça, viram que ele tinha ali conhecimento de telegrafia, já dirigia, porque ele é muito inteligente. Ele é tipo uma pessoa muito inteligente. E aí já colocaram ele para fazer treinamentos e tudo, e ele só querendo ser certificado de dispensa para ele assumir o emprego. E aí, dali para frente, vários treinamentos, adestramentos, como eles dizem, qualificações. Depois ele foi direcionado para São João del Rei, que tem uma base grande ali. Dali foi para o Rio de Janeiro, só fazendo treinamentos, e ele querendo voltar para casa e não entendendo o que estava acontecendo.
Entendeu? Então, isso foi um momento que ele entrou na guerra sem saber onde que ele estava, porque ele só queria trabalhar. Esse que era o objetivo dele. Só queria trabalhar para ajudar o pai. Olha, a gente tem muitas histórias ainda para falar sobre o Paulo Santana, que é o autor da obra Mensagens do Front, mas a gente vai chamar agora os nossos comerciais. Fique antenado, porque em um minutinho a gente vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje entrevistando Otávio Araújo sobre a obra Mensagens do Front, do autor Paulo Santana. Otávio já começou a contar as histórias aqui para a gente, né? Ele entrou, então ele deixou de ser telégrafo na oportunidade que ele tinha para poder se alistar. E é naquela não compreensão ali, e eles perguntaram se ele era voluntário, e ele foi um belo dia, e ele viu, poxa, eu estou aqui no Rio de Janeiro, fazendo treinamentos um atrás do outro. A minha avó, à época, estava com 2 filhos em treinamento no Exército, porque o tio Henrique faleceu com 99 anos. Já faleceu há 2... Você vai ser longeva, a família longeva. Longeva, a família toda longeva. Faleceu, não chegou 3 meses para completar os 100 anos, faleceu com 99. Ele tinha idade, sim, para se apresentar, ele também estava nesse processo. E o tio Henrique também estava, junto com o tio Paulo, lá no Rio de Janeiro, treinamento para se preparar, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. O Brasil, na época, eu até falo disso no livro, ele não estava muito envolvido pela comunicação que não era muito boa à época, o Brasil tinha aqui os seus problemas, e as pessoas não estavam ligadas que estava acontecendo uma guerra mundial, certo? E aí a minha avó foi até o Rio de Janeiro, conversou com um dos 3 generais, o Brasil ele entrou na guerra sendo coordenado por 3 generais, e procurou um deles, Falconieri, para pedir dispensa de um dos filhos, porque ela precisava de um homem em casa para ajudar na questão do arrimo da casa e tudo mais. Pediu para que dispensasse um dos 2, e ela fez uma entrevista com o general, e ele colocou, poxa, minha senhora, sou sensível, mas eu tenho famílias com 4 filhos, os 4 estão na guerra. Então, eu não posso dispensar nenhum dos 2 filhos. E ela voltou chorando, eles se encontraram no portão ali, entre grades ali, se abraçaram entre grades, e ela voltou para Belo Horizonte chorosa, e os 2 filhos ali. Passados alguns dias, o tio Henrique, fazendo exames médicos, porque o Brasil, pouca gente sabe disso, mas ele lutou na guerra, na Segunda Guerra Mundial, dentro do 5º Exército Americano. Então, o Brasil ofereceu uma força expedicionária brasileira, força FEB, né, para agregar, junto com outros países, né, Índia, Austrália, Inglaterra, foi agregado aí no 5º Exército Americano, onde fizeram frente aí aos nazistas, aos alemães na Itália, tá? Aí o que ocorreu? O tio Henrique foi fazer um exame, e o médico identificou que o braço dele era torto, e realmente era, porque os 2 brincando na linha do trem, eles brincavam. Hoje em dia os pais não deixam, porque é perigoso. Então eles brincavam ali, subindo no vagão, descendo, pulando, e numa dessas ele caiu com o braço em cima da linha do trem, o tio Henrique, e quebrou o braço. Na época não se tinha procedimento médico, era longe, aquilo lá colou errado, então o braço dele ficou torto. E aí o médico identificou, pô, seu braço é torto, você está dispensado. E ele ficou feliz da vida, o tio Henrique, e aí o tio Paulo não conseguiu, até porque ele era muito qualificado, ele era indispensável. E aí, após isso, treinamento, um belo dia, o comandante lá do Rio de Janeiro falou assim, pegue suas coisas e amanhã, às 6 da manhã, estejam em fila e entrem no trem, e eles não sabiam o que estava acontecendo. Sem janelas fechadas, tudo, não via luz, e eles descem ali isso tudo está detalhado no livro, desce ali no Porto do Rio de Janeiro, onde o pessoal pega cruzeiros, ali no Porto do Rio, está ali um navio imenso, cinza General Meis, navio de transporte de tropas. No livro tem foto dele no dentro do navio. O livro tem muitas fotos, né? E aí eles, poxa, sobe, para onde nós estamos indo, não sabemos. E é interessante que no meio da viagem, dia seguinte, tomaram café, e no convés, eles ali vendo aquele mar, só água,
um dos pracinhas ali era do Espírito Santo, ele era pescador. Então, como ele conhecia o mar, estrelas, sol, aquela condição toda de orientação, ele falou: ó, nós estamos aqui no rumo do Espírito Santo, nós estamos indo para o norte, devemos ir para a Europa. E aí eles começaram poxa, nós estamos indo para a Nossa, guerra. não foram Então, nem formados, né? zero. Um dia, Rose, nas várias entrevistas com o tio Paulo, um dia eu fiz uma pergunta para ele, tio Paulo, uma pergunta aberta, não, né, sem um foco específico, assim, fale o que lhe vier à sua mente. Perguntei, tio Paulo, durante a guerra, foi a pior coisa para o senhor de experiência na guerra? Sim, o que mais marcou, machucou o senhor? Eu fiz essa pergunta, Rose, imaginando que ele fosse dizer, poxa, eu jantei com meu amigo, fumamos um cigarro juntos, jogamos baralho, o fulano, e no dia seguinte ele estava na padiola para ser enterrado. Eu achava que fosse algo desse tipo. Poxa, ver o amigo ali que ontem a gente estava ali na farra, conversando à noite, esparecendo, passando o tempo que seja, que fosse, e no dia seguinte ali ele ajudar a enterrá-lo. Mas ele não falou isso. Ou algo próximo. A gente leigo, né, de guerra, a gente tem e não vivencia, a gente imagina que essa condição. Mas ele falou, Otávio, para mim, de longe, a pior coisa é você ficar 2 anos sem saber o que vai acontecer com você amanhã. Você não sabe quem é você, para onde você vai, o que vai acontecer, e você não tem informação, você tem tarefas para cumprir agora e amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Essa incerteza, isso acaba com a alma. Ele me deu essa resposta. E isso me fez, puxa, o ser humano é complexo, a gente tem que rever muitos valores. Eu revi vários dos meus depois dessa resposta. E ali ele está precisando vivenciar exatamente essa falta de informação, porque você não planeja a vida é feita de perspectivas, né? De perspectivas, de sonhos, por isso que no livro eu coloquei, né? Mensagens do Front, porque ele era o cara que levava as mensagens, né? Recebia sonhos e lembranças de um soldado da FEB, porque um jovem de 17 anos tem sonhos, né? E ele não, e isso foi tirado deles a partir do momento que ele não sabia. O sonho você vive o futuro, é viver hoje o que vai acontecer no futuro. E eles foram arrancados os sonhos daqueles jovens, meninos, né? Meninos, porque ele não tinha direito de sonhar. Então, e ele pensava muito e tudo mais. Então, hoje o velho tem lembranças e na época o jovem tinha sonhos. Entendeu? Então, eu fiz esse contraponto, né, dos sonhos e lembranças, porque é o idoso lembrando, né, do jovem com sonhos. Então, procurei trazer essa ideia. E o livro, de onde que saiu o livro? Poxa, um belo dia eu fui visitar minha mãe, e aí fiquei agoniado, né, Rose? Poxa, tio Paulo, tem um tempo que eu não vejo o tio Paulo, e eu sempre visitava ele, gostava. Porque eu sempre gostei muito de conversar com velho, tá, Rose? Eu adoro conversar com gente idosa e ouvir os casos, como é que era na sua época, me conta mais disso ou daquilo. Eu adoro fazer isso. Desde menino, os meus tios, avós e meus tios, e com o Paulo era diferente. E eu tinha muita afinidade, tenho também, né? Com a Segunda Guerra, com a Itália. Então, sempre gostei muito de ouvir os casos de Paulo. E sempre gostei de assistir filmes da Segunda Guerra. É um tema que me é muito caro, né? Eu tenho muita afeição. E aí, poxa, encasquetei. Poxa, vou visitar o tio Paulo. Eu em Belo Horizonte visitando minha mãe. Cheguei lá na casa do tio Paulo, agendei com ele, fui lá, a Maria falou assim, Otávio, me puxou num canto, seu tio gosta muito de você e ele está com um problema muito grande. Assim, o que foi, Maria? Ela voltou para o escritório, foi no escritório dele. Como ele era taquígrafo também, tipo, além de telégrafo, ele era taquígrafo. E batia a máquina, escrevia a máquina como ninguém, muito rápido. E até nos últimos anos ele fazia isso. Então, ele tinha já uma rotina de mais de 10 anos que ele acordava de manhã com uma lembrança. Essas lembranças o perseguiam, né? E ele era fixado com a questão da guerra. Isso é um ponto. O trauma, a pessoa fica fixada, ela só fala da guerra, só das lembranças. E ele pegava aquele dia, escrevia, datilografava as suas lembranças. Aquela lembrança. No dia seguinte era outra e outra. E ele pegava o papel, punha na máquina e a máquina de escrever, escrevia, ele registrava aquilo de forma telegráfica.
E aí isso já tinha mais de um palmo de altura, essa pilha de folhas com as suas lembranças. E ela, Maria Agoniasso, ajuda o seu pai a transformar essas folhas num livro. Nossa. Ele não sabe como fazer isso. E aí aquilo ali, sinceramente, me bateu um senso de responsabilidade muito grande. Na época, na hora, Rose, eu lembrei de um conhecido nosso chamado Daniel Muniz, que é Nossa. ghostwriter, ele é jornalista, Daniel é amigo nosso, e de longas datas, né? Rose lembra dele, e ele trabalhava, ou Quase trabalha até 30 então, anos. ajudando a escrever livros. E na hora eu lembrei do Daniel Muniz. E eu falei assim, ô Maria, eu conheço um cara, um amigo meu, ele vai ajudar o tio Paulo. Mas aquilo bateu muito quadrado para mim. E aí a Maria, eu visitei os dois ali, é que eu incomodado, eu assim, preocupado de um lado, incomodado do outro, ele já tinha lá, vai, 90 e fumaça anos, e voltei para casa da minha mãe, a Maria falou assim, Otávio, volta aqui na sexta, era numa segunda, volta sexta que eu vou fazer um almoço para você, em sua homenagem, porque você gosta muito, ela sabe até as comidinhas que eu gosto, tá, Rosa? A sobremesa arroz doce, o franguinho desse jeito, porque eu vou fazer um almoço para você, é aquele que você sabe, que eu sei que você gosta. E aí você visita seu tio novamente antes de você ir embora. E eu passei esses 4 dias, de segunda a sexta, né, 5 dias, tendo uma série de experiências, de lembranças e de repercussões energéticas à noite. E aí eu fui concluindo que eu é que tinha que escrever esse livro. Que eu tinha a ver com este livro. Além do tio Paulo, além de tudo mais, eu tinha uma relação muito forte com isso. Cheguei na sexta-feira, disse, Maria, vem cá, a situação é essa, eu vou assumir essa empreitada. Ali mesmo fui na papelaria da esquina ali, já xeroquei aquelas folhas todas, você guarda com carinho os originais, que eu vou levar as cópias. E aí começamos todo um trabalho, fiz um planejamento de trabalho e para pegar aquelas folhas e traduzir, porque ali não tinha, era escrita telegráfica, não tem verbo direito, não tem preposição, pronome, só a ideia-chave. Então, eu tinha que fazer uma transformação num texto corrido e eu tinha que estudar tudo mais. Outra característica do Paulo Santana, que ele tem uma memória que ela eu não conheço ninguém com uma memória do nível dele. Porque essas páginas, elas eram um nível de detalhe muito grande. Ele escrevia detalhe o que ele tinha feito naquele dia, na guerra. Porque ele escreveu um diário lá durante a guerra e ele estava também consultando esse diário. Então ele falava assim, poxa, dia 10 de abril de 44, nós acordamos, tinha uma neblina muito grande, peguei o jipe, saí do acampamento, poxa, guiei 15 quilômetros, passei na ponte sobre o rio tal e subi a colina em direção à cidade tal. Aí eu pensava assim, eu lendo isso, tá, Rose? Poxa, uma pessoa com 94 anos, 95 anos, poxa, não vou engolir, vou engolir essa. Aí eu fiz pesquisa de todas as informações objetivas, distâncias, nomes, cidades, bairros, rios, riachos, parques, bosques, tudo com nível de detalhe impressionantemente batia tudo. O nível de detalhe, de Cabeça. riqueza e cabeça impressionante. E ele pesquisou, estudou muito também sobre a Itália, ele foi um estudioso ferrenho aí da Itália. E aí eu fui transformando aquelas páginas, aqueles manuscritos ali, datilografados, né, mas ideias em textos, em capítulos, estudando e recheando com informações objetivas, que eu estudei muito também sobre a guerra, para contextualizar o leitor, porque uma coisa é o leitor acompanhar o Paulo Santana, outra coisa é o contexto, eu tinha que entender o contexto. O autor, o leitor, tem que entender o que está acontecendo, que cenário era aquele. Então, eu fiz vários parênteses, né, para explicar para o leitor o que está acontecendo. E após isso, eu passei para uma outra etapa de gravações. Então, eu ia para a casa dele, tomando os vinhos, como eu citei no início, né? Maria fazia os tiragostos ali, ela é única para isso, castanhas. A gente abria uma garrafa de vinho e ele, a gente ficava, passava a tarde à noite conversando. E como nós estamos fazendo aqui nós dois, da mesma forma. E eu gravava tudo, depois eu ouvia e compilava todos aqueles casos. Então eu dava o pontapé. Ô, tio Paulo, conta aquela história, conta aquele caso. Porque como eu já tinha ouvido aqueles casos desde a infância, eu só dava o pontapé ali para ele e ele, opa, dava um gole no vinho e contava ali com nível de detalhe ali na minha frente.
E aí depois eu compilei todo esse material e agrupei junto com o material datilografado. Depois, a terceira fase, Rose, da escrita do livro foi a questão das fotos. Ele tem um álbum, mais de 3.000 fotos da guerra. Fotos que ele tirou, fotos que ele ganhou de amigos, com dedicatória, com data, eles lá no front, Francolise, em Pisa, em Roma, algumas dessas fotos. Então, foram 2 meses só na seleção de fotos, e fotos com as namoradas, eles namoravam, o brasileiro namorava muito, as italianas. E aí um ponto interessante, eu entendi muito a guerra, eu entendi muito por que o italiano, hoje, você fala brasiliano, eles carregam o brasileiro na mão, porque eles são muito gratos aos brasileiros. E eu entendi um pouco isso no livro. Por quê, Rose? O exército alemão, para a gente entender esse contexto, né, ele é um processo de assistência e solidariedade como eu nunca vi no campo de batalha. O alemão tinha dominado a Itália, junto com Mussolini, que se aliou a Hitler, dominou ali Sicília e dominou o norte da África. Os ingleses fizeram toda uma força, isso é da história, né? Não estou contando, né, novidade. Foram empurrando os alemães para o litoral, para o norte da África, né, para o litoral ali. E conseguiram tirar os alemães do norte da África, eles foram para Sicília, que é aquela ilha, né, que a bota está chutando. Se você observar no mapa, a Itália é uma bota, né, e ela está chutando uma ilha que é a Sicília. Os alemães invadiram a Sicília e os ingleses foram com os americanos, com os australianos, os indianos, empurrando ali para o norte. Os alemães entraram na Itália, na bota, tanto na sola da bota, aqui no bico da bota, e foram sendo empurrados. Quando eles estavam na altura de Roma, e eles os italianos recuando, os brasileiros entraram na guerra. Então, o Brasil não entrou não no início da guerra, mas nesse processo, no meio. Então, qual que era o grande papel do Brasil na guerra, da FEB? Era garantir a retaguarda, que os alemães não iriam voltar e pegar o quinto exército americano nas costas, né? Uhum. E um outro grande papel era em alguns focos de resistência. Aí tem a grande Batalha de Montese, né, que é famosa, foi marcante, a Batalha de Montese, uma grande resistência dos alemães. Então, os brasileiros entravam ali nas resistências, né? E um outro ponto, que era um ponto que eu não sabia, fiquei sabendo ali pelo tio Paulo, que ele acolher a população. Porque a população, os alemães, quando eles recuavam, eles recuavam destruindo tudo, saqueando cidades, mercados, hospitais, pondo fogo em tudo. Então a população ficava ali sem alento, sem comida, e crianças desnutridas. Então no livro tem vários casos. Então os brasileiros, eles na retaguarda inteira, nessas interações, ele acudiu muito a população italiana, que ela é grata até hoje pelo reconhecimento desse papel. Então, assim, e no próprio livro, o tio Paulo, e ele tinha carro, né? Ele tinha Jeep, que ele fazia essa saída e vinda ali, dentro da telegrafia. Ele tinha um fluxo muito grande. E ele ia lá no refeitório, chamava os cozinheiros, era como se fosse um mercado negro, né? Que eles roubavam, entre aspas, era um roubo, não deixava de ser, comida ali, e pegava saco de 5 quilos de arroz, desculpa, de açúcar, e entregava ali para a mãe e para a menina, as meninas ali desnutridas, ali, sem conseguir andar direito, para comer açúcar, para ter um pouco de energia, para conseguir passar por aquela condição. Então, assim, vários casos desse tipo, desse naipe, isso ali aconteceu. Então, o livro foi muito marcante. E eu queria, Rose, contar algumas curiosidades, alguns casos interessantes ali para gente Vamos contar no terceiro depois do bloco. nosso comercial, então. Depois do comercial. Então tá Pessoal, bom. segura a curiosidade aí, porque a gente tem umas curiosidades, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Mensagens do Front, de Paulo Santana, está sendo apresentado hoje aqui no programa Entre Livros pelo Otávio Araújo. Vamos saber as curiosidades, Otávio. Curiosidade. Foi um livro que, para mim, foi muito rico para o Paulo, tio Paulo, mas para mim foi muito rico também. Então, algumas curiosidades, assim,
não só do tio Paulo, né, do momento da guerra, quanto também da minha participação. Vou contar um caso aqui, dois casos interessantes que aconteceram com ele, sendo que esse primeiro ele não me autorizou a colocar no livro, então é um caso inédito. Ele, por sinal, esse caso, eu cheguei a redigir o capítulo desse caso, mas ele, não, esse caso não, porque pode me trazer problema com o exército, porque envolveu ali o questionamento da postura, né, de um general brasileiro ali, né, da questão da guerra. Então, dentro das preocupações do trauma pós-guerra, ele teve isso e eu respeitei a vontade dele. Mas eu acho que nesse momento aqui isso só vem a engrandecer a visão dele de registrar esse fato. No retorno da guerra, eles voltando para o Brasil, no meio do Oceano Atlântico, no mesmo navio que levou a tropa, foram 5 viagens, né, desse navio, levando 5 mil, em torno de 5 mil pessoas, soldados e tudo mais. Quando eles estavam voltando, no convés, eles ficavam, não tinha muito o que fazer, mais de um mês de viagem, em torno disso. Então eles ficavam ali fumando. O tio Paulo tem uma foto dele que está no livro dele com um cachimbo, ele fumava cachimbo no bolso. Eu perguntei, cadê esse cachimbo, tio Paulo? Ele, pô, caiu. Eu fui ver o que estava acontecendo lá embaixo do mar e do bolso caiu o cachimbo, ficou no Oceano Atlântico. Mas aí arrumou uma confusão ali no conversa. Em um navio, o 01, ou seja, quem tem a autoridade máxima é o comandante do navio. Mesmo que esteja ali generais, general de guerra, ali você tem, todo mundo respeita o comandante do navio. E no navio desse tipo tem uma polícia, né? Tem que atende ali o comandante. E começou aquela confusão, papapá, e você tinha também os generais brasileiros, ou todo o comando brasileiro também voltando para o Brasil, e uma alta patente pegou lá e mandaram prender um soldado. Por que mandaram prender um soldado brasileiro? O brasileiro prendendo o brasileiro. Descobriram que esse soldado estava no navio com um cachorro. E aí ficou aquela confusão e todo mundo cercando ali, tentando entender, aquele monte de homem no navio, né? 5 mil pessoas, e o pessoal tentando entender. Aí ele falou, e aí, pô, você está preso porque é um absurdo isso aqui. Você sabia que não é proibido? E você vai voltar ao Brasil já preso por conta dessa condição, que isso aqui. Enfim, repreendeu ali o soldado brasileiro. E naquela confusão toda, aí chega o comandante do navio, seus soldados, um tradutor ali americano, né? O navio General Mays americano, e aquela, né, se apresentou ali para o general brasileiro, o comandante, alta patente brasileiro ali, querendo saber o que estava acontecendo. Ele explicou, eu falei assim, eu peguei e prendi, vamos jogar o cachorro ao mar, porque isso aqui é ilegal, e foi colocando, né, critérios ali, enfim, foi colocando que o soldado tinha errado. E o comandante do navio ali, todo de branco, né, daquelas, né, tipo comandante, ele perguntou o soldado, me explica o que aconteceu. E o soldado brasileiro ficou falando português e o tradutor fazendo a versão. Ele falou que na data tal, ele lutou no campo tal, no combate tal, e a partir de tal dia, quando eles iam para o campo de batalha, ele foi seguido pelo cachorro. E aquele cachorro acompanhava ele na trincheira, ali, todo aquele procedimento que o soldado tinha que fazer. Ao final do dia, quando terminava aquela campanha, aquela atividade, o cachorro voltava e ele, sem saber o que fazer com o cachorro, colocou o cachorro num saco. Porque os soldados tinham vários sacos, né? Saco tipo, os mantimentos, a roupa, as coisas pessoais. Colocou ele no saco e ele levava ali a comida na barraca, né? Tinha as barracas de grupo de soldados. E ele camuflou e escondeu o cachorro. Acabou a guerra, vamos voltar para o Brasil. E ele agora, o que eu vou fazer com esse cachorro? E ele, poxa, ele já estava acostumado a ficar no saco, né, dentro do saco. Ele levou para o navio e ali ele continuou dando comida ali sem ninguém perceber, até que naquele dia ele foi percebido, ele foi identificado pelo comandante brasileiro. E aí o comandante do navio falou, então, pera um pouquinho. Então, de forma austera, né, ele falou, mas então esse cachorro lutou com você no front, então você lutou, esse cachorro, ele é um herói de guerra. E como Nossa! herói de guerra, ao chegar no Brasil, ele vai ser condecorado, vai ganhar a medalha, a Cruz de Ferro, que é uma cruz de quem, está até no livro A Cruz de Ferro do tio Paulo, de quem lutou na guerra, e ele é um herói de guerra, e esse cachorro, ele vai ser identificado, vai ser registrado lá nas atas, enfim, nos registros, porque ele é um herói de guerra como você também é, e ali só sei que ficou aquele
constrangimento. Então, esse caso, pô, eu achei muito pitoresco e eu quis colocar no livro. Está nos rascunhos, né? Mas não está no livro que foi publicado. Um outro caso interessante, logo no finalzinho da guerra, eu vou contar primeiro um caso que aconteceu comigo. Então, dentro dessas pesquisas, foram vários anos, né? À noite, as minhas noites eram escrevendo, pesquisando e tudo mais. Então, eu lembro que era uma sexta-feira à noite, eu no meu escritório aqui, onde eu estou sentado, escrevendo uns capítulos até iniciais, quando o tio Paulo eles chegaram em Pisa, que no acampamento em Pisa, cercanias de Pisa, perto de Pisa, ele recebeu o jipe dele, os equipamentos de telegrafia e tal, e recebeu um criptógrafo. Criptógrafo é um equipamento que era utilizado na guerra para criptografar as mensagens. Então, a mensagem era recebida pelo tio Paulo em português, ele datilografado, não, ele tinha um processo da transcrição em código Morse, isso era decodificado, e era decodificado, era transmitida a mensagem criptografada, codificada. Então, quem recebesse aquela mensagem tinha que ter o mesmo aparelho lá na outra ponta para receber a mensagem criptografada, para transformar em português, de forma que fosse compreensível. Então, você tinha o mesmo aparelho nas duas pontas. O que era transmitido, ninguém entendia nada. Então, ele recebeu esse aparelho dele do lado de cá, que tinha mesmo código, né, de criptografia do outro lado. E aí eu tô, pô, criptógrafo, poxa, nunca li sobre isso. Aí eu fui estudar sobre criptógrafo, pesquisei, fiz um break, né, uma parada aqui no livro para entender sobre criptógrafo, como é que funcionava, tudo mais. Isso era uma sexta-feira à noite. Quando eu estou aqui terminando de fazer esse estudo, a Wanda, minha esposa, abre a porta do escritório e fala assim, bem, vamos amanhã para Cascavel, porque a irmã dela mora lá, tem uma sobrinha, Nayara, vamos para Cascavel. Ah, vamos, beleza, a gente acorda, tomamos uns café e partimos para Cascavel. No caminho, na estrada, eu falei assim, bem, poxa, olha que interessante, ontem eu estava à noite estudando sobre criptógrafo, contei para ela, pô, que legal, interessante, fomos na estrada conversando. Chegamos em Cascavel, almoçamos, e aí depois do almoço, sábado, ali, depois do almoço, a Nayara, sobrinha dela, falou assim, tio, vamos assistir um filme? Ué, joia, não tinha muito o que fazer ali, vamos assistir o filme ali na sala, todos juntos. Aí ela, que filme você quer assistir? Eu disse, Nayara, você que adora ficar pesquisando as novidades do cinema, o que tem de filme bacana, vê os filmes que você pesquisou aí, pega aí um deles e coloca pra gente assistir. Ah, então tá bom. Aí ela foi lá, pesquisou, colocou lá na televisão, e ela colocou um filme chamado O Jogo da Imitação. Um filme de 2014, com a versão em português aqui, 2015, que conta a história de um matemático britânico chamado Alan Turing. O Alan Turing, ele foi, na época, na década de 40, contratado pelo serviço secreto inglês para quebrar o código do Enigma. O que é o Enigma? Tem esse nome interessante, Enigma, né? Era o nome do criptógrafo alemão. Então, o filme é um filme interessante, fica aí a dica, tá? Para os seus ouvintes, Rose, para todos nós, inclusive para os ouvintes. O Jogo da Imitação, 2014, e conta a história do Alan Turing. Então, o filme é muito interessante, que mostra que ele conseguiu quebrar o código, e o Enigma era considerado inquebrável o código, e ele, com a equipe, eles conseguiram, enfim, tiveram êxito na quebra do código. E com isso, os americanos e os ingleses conseguiram saber de antemão os planos de ataque dos alemães. Então, colocam que um ponto importante para a vitória dos aliados foi exatamente o Enigma, a quebra do código Enigma, porque os britânicos e os americanos, eles conseguiram antecipar. E o interessante é que, assim, mesmo sabendo que determinado navio seria atacado pelos submarinos, eles tiveram que sacrificar muitas vidas e deixaram alguns navios serem afundados para que os alemães não percebessem que eles sabiam do código. Então, vamos lá, 10 navios, eles elegeram, poxa, esses aqui nós vamos deixar afundar para que a gente salvasse outros, para que os alemães não desconfiassem. E aí, quando ela tocou o filme, Rose, eu olhei para a Wanda e falei assim, que coincidência, que coisa
Né? Então, o filme não, o livro, escrever o livro foi recheado de coincidências, de afinidades e tudo mais. O livro tem um capítulo que o tio Paulo agradece os amigos dele. Então ele começa, até falando aqui para você, lá, Companheiros de Guerra, capítulo 12, da página 167. Então ele começa agradecendo, ter convivido com várias dessas pessoas. E o primeiro, tá, aí entra o general, várias pessoas aqui relacionadas com o encontro dele. E um deles, que ele faz a menção, foi o Estafeta Rosinha. O Estafeta, para quem não sabe, é o boy, office boy, né? No pelotão. É o que entrega, que traz as coisas, leva mensagens, chama de estafeta. E o Estafeta Rosinha tem uma foto do tio Paulo em Francolise, ali no norte, perto de Milão, em cima do Jeep, os dois ali, o Estafeta Rosinha do lado, tá lá, tem a foto dos dois em Francolise lá e tudo mais. Então ele tinha muita afinidade, ele era o estafeta do pelotão, porque o tio Paulo participava do pelotão de comunicação. Então, na foto, até na contracapa do livro, tem a foto do pelotão, tá aqui o pelotão, tá aqui o Estafeta Rosinha e o tio Paulo e tudo mais. E o interessante é que ele perdeu contato com o Rosinha, que ele chamava, e ele reencontrou o Rosinha no Rio de Janeiro, ali na Avenida Rio Branco, na Avenida Brasil, na Rio Branco, onde tem ali no Duque de Caxias, né? Onde tem o memorial dos ex-combatentes, no centro do Rio de Janeiro. Então foi feita a inauguração ali desse memorial e vários ex-combatentes ali, falecidos em guerra, foram tombados em guerra, como se fala, foram levados para lá. E quando ele entrou ali para visitar ali o museu, né, e o espaço, viu vários túmulos ali, as menções e os nomes. O primeiro nome que ele viu mencionado estava lá, o Rosinha, Estafeta Rosinha. Ele reencontrou depois de 60 anos, reencontrou com o Rosinha. Então, isso marcou muito o tio Paulo. E o último caso interessante, que esse chega a ser hilário, cômico, não sei qual que é a classificação. Quando acabou a guerra, o tio Paulo tem a data oficial do término da guerra. Se pegar qualquer livro de história, tá lá. Mas ele fala, não, mentira, não foi nessa data. A guerra acabou 3 dias antes. E não foi na data tal, e ele briga que a data está errada. Por quê? Porque ele, como ele recebia as mensagens, quando ele estava de folga, ele sintonizava o rádio dele na BBC de Londres. Na rádio, e na BBC de Londres tinha um programa, um colega seu, tá, Rosa? Tinha um jornalista lá que tinha um programa de rádio brasileiro e que ele colocou, e está detalhado no livro, né? Hoje é dia tal, aqui BBC direto de Londres, BBC de Londres, comunicamos que a guerra terminou. E ele ouviu aquilo. Mas a guerra é uma coisa que ela não termina num dia, ela vem terminando. Ela termina para as pessoas. Então, ela termina numa data para mim, numa data para você, numa outra data para as pessoas. Então, as coisas continuam acontecendo como sempre aconteceram durante a guerra, e elas vão terminando. E o tio Paulo recebeu aquela mensagem, ele chamou o amigo dele, colega, né, tá ali junto, e que já ficou amigo depois. Eu vou te contar sobre o José Silva, o João Silva, chamou o João, disse, João, a guerra acabou. Nós vamos ter algumas semanas para a gente conhecer a Itália. E aí eles convidaram 2 namoradas, pegaram, porque os italianos tinham muito vinho, né? A Itália produz muito vinho. E eles tocavam vinho por cigarro, vinho por chocolate, vinho por pão, porque eles tinham vinho, mas não tinha comida. Então, o brasileiro tinha muito acesso fácil a vinho, espumante e tudo mais. Então, eles tinham ali as namoradas. No livro tem um capítulo das namoradas, que eles têm foto e tudo mais. Tem o João Silva lá com as namoradas, tio Paulo. E eles pegaram as namoradas, pegaram o Jeep. Vamos conhecer Milão? E dirigiram os 4, né? O João Silva, o tio Paulo e as namoradas, já meio tontos, né? Para conhecer Milão. E ali, imagina um jovem de 17 anos, Rose. Então, assim, pô, acabou a guerra, agora é farra, festa. E foram para Milão. Chegaram na galeria Francisco Manuel II, que é o nome de um dos reis italianos, que é a galeria famosa. Quem foi à Itália, em Milão, visite, que ela é uma das obras de arte de Milão. Essa galeria é uma galeria fechada, né? Então eles foram visitar a galeria.
E aí eles estavam, cada um dos dois ali abraçado com as suas louras, né? E com uma garrafa de vinho do lado e abraçado com as louras, entrar naquela galeria linda e ficaram ali, poxa, que bacana. De repente, quando eles viram, os quatro viram assim de lado, eles eles se encontram com os três generais brasileiros que estavam visitando também a galeria para esperar um transporte para eles irem pegar o trem para ir para uma cidade a cercania perto de Milão, para um almoço oferecido pelo Mark Clark, que Mark Clark era um general americano, do Quinto Exército Americano. E ele quer oferecer um almoço para os generais dos exércitos que lutaram ao lado dos americanos. Entendeu? Então, esses generais, os três generais brasileiros, eles estavam esperando ali o horário para eles se dirigirem para esse almoço. Esse é um almoço chamado Almoço dos Generais. É famoso, pesquise aí. É interessante entender esse almoço dos generais. E eles estavam ali esperando e o tio Paulo com o João Silva, com as namoradas. O general chegou para ele, pediu para ele se identificar e falou assim, isso aqui é um absurdo, se identifique, seu número, a identificação de cada soldado. O João Silva nem respondeu, o tio Paulo pensa ali, bateu, como eles dizem, bater os cascos, né? Ficar em continência, e se apresentou e tudo mais. Aí o general começou você vai ser preso, isso é um absurdo, vocês bebendo, estamos em guerra. E o tio Paulo, com o nível de humor dele, falou: senhor general, deixa eu avisar para o senhor, se o senhor não está sabendo, a guerra já acabou. Então o tio Paulo avisou para o general, de uma forma espontânea, Rose, mas, poxa, um soldado avisar para o general sabia que tinha acabado, ele estava num almoço de confraternização entre os pares, entre os generais, exatamente pelo fim da guerra. E ele falou assim, poxa, não me prenda porque a guerra já acabou. E se você não sabe, a guerra já terminou. Entendeu? E aí os generais, poxa, vai embora daqui e tudo mais. Então, esse foi um caso assim, muito, muito engraçado, né? Até certo ponto pitoresco. E o tio Paulo, ele participou. Eu considero ele um Forrest Gump. Então, é um filme aí bacana para vocês assistirem. Aquela pessoa ingênua, pessoa que não tinha relação com nada, ele teve interação muito grande com os generais, participou do almoço dos generais nesse episódio que eu coloquei aqui agora. E o tio Paulo, ele era muito bem quisto, todo mundo gostava dele. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente, todo mundo, o ambiente muda e todo mundo gosta do cara? O cara é boa praça. O tio Paulo é um contador de histórias. O tio Paulo é um cara assim, pô, é um intelectual que não estudou, ele não tem formação, mas ele qualquer assunto você conversa com ele dá aula, dá show. E ele, com base nisso, ele ele era muito bem quisto, né? As pessoas gostavam muito dele. E nós tivemos nesse acampamento o capelão da FEB. Se quem quiser pesquisar para conhecer um pouco melhor, chamado Frei Orlando. Frei Orlando, tá no livro, tá? Tem um capítulo sobre Frei Orlando. Era o capelão que foi para o campo para fazer as extrema-unções, as missas. E o Frei Orlando tinha uma audiência com o Papa Pio XII, que é o Papa da Guerra, né? Papa Pio XII foi o Papa da Guerra. Deixa eu até pegar aqui para passar aqui um pouco de forma mais adequada aqui os nomes. O Frei Orlando, isso. Então, o Frei Orlando, né, foi o Papa da Guerra, e então, o Frei Orlando tinha uma audiência com o Papa. E ele precisava de um transporte. Quem que ele pediu para levá-lo para o Vaticano? Tio Paulo. Então, tio Paulo, e ele entrou no Vaticano, na audiência, participou como se fosse com ele. Por isso que eu falo que é um Forrest Gump. Então, estava lá a audiência do Papa, e quem o recebeu foi aqui, ó, na página 92, foi Giovanni Battiste Enrico Antônio Maria Montini. Quem é esse senhor? Esse senhor aqui, ó. O Montini, Dom Montini, foi ele era, à época, o assessor do Papa. Foi assessor do Papa que, posteriormente, foi o Papa Paulo VI. Então, o tio Paulo teve interação, vamos falar assim, próxima, né? Com dois papas durante a guerra em Roma. E ele recebeu a bênção, né? Com base nisso, ele recebeu a bênção, até mostrar aqui para vocês, a bênção papal, em nome dele. Está aqui no livro, eu achei interessante, e tudo mais. Isso tudo, então, ele teve interações com generais e tudo, com o próprio Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil à época da guerra, no navio, quando estavam sendo
a despedida deles, o Getúlio Vargas esteve no navio, eles interagiram com ele. Então, o tio Paulo tem essas lembranças, é uma pessoa singular, e eu, de criança, Rose, eu identificava essa singularidade dele. É uma pessoa lutadora, vitoriosa, sobrevivente, como eu falei no início da nossa conversa, e que deixou muitas boas pegadas nessa vida. Muitos amigos, marcou muita gente, eu me considero incluso dentro desse grupo de marcados aí de forma indelével pelo tio Paulo. É uma pessoa que é singular e que consegue construir um velório onde todo mundo estava ali alegre, feliz e prestando uma última homenagem àquela pessoa que, como eu também, identificava ele como sendo singular. Tá certo? Então, esse livro foi uma. Eu tenho muita gratidão por ter ajudado ele a ter escrito esse livro, organizado essas ideias, ter interagido com ele. Minha relação com a Itália, pessoal com a Itália, até você é uma pessoa que conhece muito pouco, né? Bastante da minha história de vida, da vida atual. Eu tenho muita relação com a Itália. Minha esposa é uma italiana, e tirando vice italiano. Daqui a pouco eu serei italiano também, por ser marido dela. E trabalhei no grupo Fiat, dentro da minha história, minha vida profissional, e no grupo italiano. E eu só fui entender dessas conexões depois. E muitos daqueles que o tio Paulo agradeceu, fazia menção e tudo, eu reconheço como tendo sido parceiros meus aí em outras épocas de guerra na Península Itálica. Então, assim, para mim foi muito rico, foi uma experiência muito rica, apesar de quem viveu foi o tio Paulo, mas eu vivi junto com ele ao escrever esse livro. E eu queria, antes de mais nada, até para a gente terminar, te agradecer por essa oportunidade, por esse momento. Não deu tempo, tá, Rosa? Eu tentei, fui para Eu BH sinto tanto, trazer o tio Otávio. Me Paulo. desculpe, a Eu gente falei podia de ter feito. você, mas eu tentei puxá-la e tirar daquela cama, daquele leito, e falei assim: vamos embora, tio Paulo, vem aqui buscar o senhor, porque a Rosa está esperando a gente. Nós temos compromisso na quarta-feira que vem, em Foz do Iguaçu, você vai ficar na minha casa, que nós vamos fazer uma entrevista muito bacana. Eu sabia disso e ela foi muito bacana. Eu queria te agradecer por essa oportunidade, por essa outra oportunidade, não só por falar do livro, o tema do programa é o livro, mas por fazer esse agradecimento e essa referência pós-mortem de uma pessoa singular. Então, eu acho que isso só vai fortalecer a condição dele agora. Com certeza, ele está lá junto com o pai dele, junto com a minha avó, junto com o meu avô, junto com vários irmãos. Então, da família, restou a minha mãe, que eu falo que é a bebê da família. Minha mãe, Lígia Santana, 89 anos, bem de saúde e firme e tudo mais. É a filha que sobrou ali da família Santana, lá de Corinto. Então, eu queria te agradecer essa oportunidade. Você é uma pessoa que é muito sensível para a questão biográfica, literária. O seu programa está de parabéns, eu acompanho à distância. Eu sei que eu peco, né, na ausência aí da relação nossa, somos amigos há muito tempo, mas eu acompanho de longe, aí, um pouco mais de perto, às vezes mais de longe, o trabalho que você faz. Você é uma pessoa que incentiva muito a questão literária, da escrita, incentiva aí os autores a fazer as suas publicações. Isso aí eu sei que você tem um peso muito forte. E você, nesse momento, você abriu a porta para a gente fazer essa homenagem ao tio Paulo, ao livro. Acho que eu não tenho palavras, acho que qualquer coisa que eu disser aqui, eu vou estar sendo rebarbativo, eu só tenho a te agradecer, Olha, Otávio, eu sinto tá? muito não ter dado tempo dele participar, né? Ai, Poxa, Rose, poderia ter chamado vocês antes, então isso eu fiquei um não, pouco mas eu sentida. tenho certeza de uma Mas que coisa, bom né? que a gente está aqui, que bom que isso aqui se tornou uma homenagem, né? Porque, assim, uma Exatamente. pessoa que estava lá fazendo uma tarefa, né? Assim, às escuras, mas Exatamente. tinha uma finalidade, tinha ali um objetivo, né? Que tem a ver aí com a nação, então, assim, tem uma relevância. E O aí a impacto, pessoa né? sobreviver 100 anos, né? Poxa, com carinho das pessoas ao redor e tudo. Então, teve uma vida marcante e que bom que essa vida pôde ser registrada num livro, né? Eu acho É, que isso é o mais perfeito. importante de tudo. Ele É mais deixou importante. um legado, ele deixou uma história registrada, Deixou uma né? Então fechou lembrança. um ciclo, né? Nessa É, existência aqui que vai ajudar as pessoas, né?
a entender história, a entender o que é viver, né, no meio de uma guerra. Então, acho que isso aí talvez seja a coisa mais importante, né, disso tudo. Mas, Otávio, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, a gente estendeu um pouquinho, mas está tudo certo. Então, olha, a gente agradece a você que também esteve aqui conosco e Eu que semana que agradeço aí os seus ouvintes, o pessoal que está acompanhando aí a nossa história, nossos casos aqui, os casos do tio Paulo, a experiência nossa, que eu agradeço todo mundo que está em casa participando aí compartilhando com a gente um pouco da nossa vivência. A gente está ainda, como eu disse, sentindo e processando o ressentindo, luto. O processando, luto tem de o forma tempo, muito. não é assim. Tem o tempo natural das É pessoas, isso mas de mesmo. forma muito não chorosa ou triste, Mas tem saudosa, uma sim, ausência, e essa ausência mas tem existe uma mesmo ausência, assim. isso. É Mas o isso, que ficou é a lembrança, como o isso. nome do livro, né? É, Mensagem do Front. O front dele agora é outro, ele mudou o front. Então, eu até hoje à tarde tomando café com meus sócios, e a gente comentando dessa entrevista e comentando do tio Paulo, o livro, e o Fred, que é nosso amigo, comentou assim: Poxa, você vai dar a entrevista para a Rose, e quem sabe quem o Moacir não vai estar entrevistando, que é um amigo nosso que também está do lado de lá, né, Rose? né? Pode estar entrevistando ele e a gente fazendo essa dobradinha. Poxa, Não sei. essa é uma Mensagem grande do Front. possibilidade. A mensagem do Front, o nome do livro, enfim, nos traz essa ideia, tá bom? Sonhos e Então, lembranças de um tchau, soldado da velha. pessoal. Semana que vem Um está. abraço a todos. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.